Esta chamada está sendo gravada. Olá, meus amigos, bom dia. Não, até o momento não teve a entrada de nenhum aluno, então me loguei aqui para que eu consiga, né, não perder a gravação e vamos então estar aqui trabalhando com vocês, aula 3 da disciplina Processos Petroquímicos. Então, vamos lá, estou compartilhando a nossa tela e vou dar uma apresentada breve aqui sobre como está a evolução da nossa disciplina aqui dentro do Canvas. Então, vamos lá. Processos petroquímicos, então, nós temos aqui, né, conhecendo a disciplina, então, importante avisar, né, que os alunos aqui se apresentem, como a André se apresentou, né, aqui, né, a minha apresentação. Então, somente tivemos a apresentação da Andrea, então bem legal. Ela né, apresentou onde trabalha, né, e qual é a intenção, né, dela com a disciplina, falou onde ela trabalha. Então é muito bacana que a gente possa conhecê-los. No Fórum 2, que é o Fórum de Dúvidas Justificativas, né, então a gente tem aqui a justificativa, os alunos colocam, né, qualquer dúvida, qualquer interação, né, como a própria André justificou, que não vai conseguir, né, estar assistindo de forma síncrona às aulas, mas que vai estar, né, assistindo às aulas de uma maneira, né, assíncrona. Então, é muito importante que vocês justifiquem até para o professor, né, conseguir enxergá-los. Lembrando que a nossa disciplina, ela é uma disciplina que tem bastante alunos, né, então é muito importante que a gente se conheça. Então, peço aí, ó, tem alunos, por exemplo, ó, que não acessaram nenhuma vez, né, a plataforma, né? Então, ó, é muito importante que todos os alunos tenham acessos, no mínimo semanais, né? Porque a nossa disciplina, ela tem encontros semanais. Então, é importante que você vá acompanhando, você assista às aulas e faça as atividades. Lembrando que essa disciplina, vocês fazem a P1, a P2, né, onde o professor vai fazer as avaliações conforme o nosso cronograma de atividades, e a S, que é a avaliação semestral, o aluno vai fazer de forma independente, né, sem, digamos assim, o apoio do professor, porque é o sistema que gera a sua prova. Então, é uma disciplina que passa rápido e que o aluno tem que estar atento para não perder, né, as oportunidades que tem de ir pontuando. Lembrando que a P1 vale 2 pontos, a P2 vale 3 pontos e a S vale 5 pontos, né? Então, o aluno tem que fazer o máximo para conquistar a pontuação máxima em AP1 e AP2, e que essa pontuação, então, seja, digamos assim, tranquila, né, para o aluno chegar para fazer uma S, mais tranquilo ainda, e conseguir uma boa pontuação. Lembrando que para fazer a F, somente aqueles alunos que têm nota em AP1, AP2 e AS, ok? Então, voltando lá para a nossa disciplina, então, aula 1, né, como é que funciona? A apresentação, as atividades, né, que foram solicitadas para o aluno fazer, o relatório de participação, ou seja, a presença dos alunos, né? E aqui a aula gravada. Da mesma forma, né, aula 2, né, sendo apresentada, né, a gravação e tudo sequencialmente, sem nenhuma dúvida. E aula 3, mesma dinâmica, sendo tudo apresentado sequencialmente, ok? Bom, lembrando, né, que aqui dentro do Conhecendo a Disciplina, o aluno pode mais ou menos ter noção de quando tem avaliação. Então, já tivemos uma avaliação aqui no dia 17, que foi, né, na aula passada,
que essa aqui ainda está aberta, não fechou essa avaliação ainda, tem até hoje, às 23h59. Depois, semana que vem, vai ter mais uma avaliação, depois vamos ter o relatório virtual, né, valendo 0,8 pontos, né, e lá no dia 14/10, a objetiva de AP1 valendo 1 ponto. Aí fecha os 2 pontos de AP1. E assim, sucessivamente, o aluno pode ir acompanhando aqui, né, o aula a aula de forma bem natural, bem tranquila. Então, os módulos, aqui, aula 1, aula 2, e vamos hoje a nossa aula 3, tá? Bom, vamos aqui para a nossa apresentação da aula do dia de hoje. Aqui, só uma observação. Aqui eu coloco, né, TDE assíncrono, porque é aquele momento que o aluno vai fazer a atividade, né? Ou seja, ele não faz a atividade de forma síncrona, como nós estamos aqui. Isso aqui é uma atividade que ele vai postar, né, esse momento síncrono que nós temos aqui. Olá, seu Felipe, como é que está, meu amigo? Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Meu pessoal aí acessando. Bruno, seja bem-vindo. Felipe, seja bem-vindo, tudo bem? Tranquilo. Bom dia, beleza? Bom dia, beleza? Como é que estamos aí? Tudo certo com vocês? Tudo. Estava começando já a aula aqui. Já comecei gravando as apresentações. Tem um feedback aí do que nós já vimos até o momento. E a gente já vai... Pode falar, Bruno. Pode. Deixa eu ver. Essa disciplina EAD, ela também conta presença nessas aulas? Cara, ela não é, digamos assim, a frequência não é critério de aprovação, porque as aulas ficam gravadas, tá, Bruno? Tá. Agora eu tô no serviço, aí não vai ter como ficar participando. Não, mas é isso aí, tu te cuida aí, cara, mesmo não vai te machucar, tá bem protegido, né, Felipe? Basta com esses EPI de se machucar. Eu vou ter que tirar fazer a troca de uma esfera de buzadiano daqui a pouco. Ô, rapaz, que legal, cara. Show de bola. O que foi? Polimerizou a esfera? Não, ela sai... Ela tem um periódico de NR13. Ela sai, remove todos os instrumentos, as PSVs, fazem teste. Ah, tá. No caso, é uma válvula de alívio de pressão? Oi? É uma válvula de alívio de pressão? Qualquer coisa... Não, a gente tem que botar uma reserva ali, trocar ela. A esfera, tu diz, é o reservatório de vocês de butadieno. É uma esfera de 100 e poucos toneladas de butadieno. Ah, entendi, tá. É o teu tanque reservatório de matéria-prima. É um reservatório, é um vaso. Perfeito. Aí eu vou ter que sair daqui a pouco. Então tá, cara. Tá. Obrigado pelo teu retorno aí. E, cara, atenta, vocês aí que não estão presentes, atentem às datas que nós temos avaliações. Hoje, por exemplo, às 23h59, fecha a primeira avaliação, que vale 0,1 pontos. Então, dá uma olhadinha lá no Canvas, lá eu apresentei nessa aula de hoje. Isso aí tá feito. Eu já entreguei também. Gurizada, isso aí. Parabéns. Então tá, vou dar início aqui, tá, Felipe? Beleza, vamos lá. Deixar ligado por aqui, tá? Feito. Então tá. Bom, Felipe, qualquer coisa é só abrir o áudio e falar, tá? Porque quando eu entro em modo apresentação eu não consigo vê-lo, tá? Beleza? Então tá. Então, na aula de hoje, né, vamos dar uma olhadinha aqui. O que ficou na aula passada? Então, teve um artigo que eu disponibilizei para vocês, que é a produção de petróleo
petróleo e impactos ambientais, né, algumas considerações. Então, a gente tem, né, como histórico e matriz, digamos assim, produtiva brasileira, a exploração de petróleo, né? E a gente percebeu que a partir ali de 2002, a partir dos anos 2000, né, a gente aumentou a exploração do petróleo e com esse aumento de exploração, obviamente, né, em virtude da descoberta do pré-sal e toda aquela história que acho que de alguma forma vocês já tiveram conhecimento, essa exploração começou a se, né, observar a importância da avaliação ambiental com relação a isso, né? Então tem o lado positivo, que é o lado do progresso, o lado né, de uma reserva importante sendo descoberta no Brasil, mas tem todo um implicativo, né, além de econômico, também tem uma questão social envolvida, né, mas tem a questão ambiental. Então, a gente trabalha no tripé de sustentabilidade. E esse artigo, ele traz, então, um pouco sobre isso. E a atividade, como o Felipe e o Bruno presentes aqui comentaram, essa atividade, então, já foi entregue por vocês, ótimo. Até o momento que eu fiz a apresentação, elaborei essa aula para vocês, haviam já 5 entregas, então 2 eu já sei que é de vocês, então tem mais outros 3 que entregar. Só que o total de alunos são 21 alunos na disciplina, né? Se não entrou mais ninguém. Então, estamos com uma taxa de entrega baixa, 23%, menos de 1/4 da turma fez a entrega, né? Então, vamos lá, pessoal, se ativem, né? Não falo isso nem para você, olha, a Tainá acabou de entrar aí também. Então, não falo para aqueles que já entregaram, mas para aqueles que não entregaram. Então, o material 1 da aula 2, ele fala, né, que está o artigo compartilhado, um artigo produzido lá pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, o que ele traz no resumo aqui? Então, só para a gente trazer um pouco a discussão e assim, pessoal, vocês como engenheiros químicos, a parte de licenciamento ambiental também é uma competência que vocês têm, uma habilitação que vocês podem exercer, né, com a formação, né, finalizada em engenharia química. Então, esse assunto que eu trago para vocês, né, é um assunto que pode se tornar, sim, uma das formas de vocês estarem rentabilizando o trabalho de vocês, né? Ou seja, dentro da própria elaboração, né, do licenciamento ambiental na empresa que vocês hoje trabalham, mas também como prestadores de serviço, né? Então, por isso que eu trago esses assuntos e já chamo a atenção para essas possibilidades que abrem para os engenheiros químicos. Tudo isso está dentro, né, da nossa disciplina, uma disciplina que tem como foco, né, tem como título processos petroquímicos, mas que não tem como nós chegarmos lá na petroquímica sem sabermos de onde vem, né, as demandas, né, de onde vem a matéria-prima principal e tudo que envolve, né, para que a gente tenha um processo petroquímico operante, ok? Então, assim, o petróleo, né, está a cada dia sendo mais explorado e tem sido um recurso energético gerador de divisas para a economia de países e nações, a exemplo do Brasil, mas também difusor de impactos ambientais negativos. As etapas que envolvem a produção de petróleo, desde a perfuração do poço até o refino, direta ou indiretamente, tem causado alterações ao meio ambiente. O objetivo desse estudo foi o de compreender os principais impactos ambientais gerados pelas etapas de produção de petróleo, considerando estudos de impacto ambiental e seus respectivos relatórios de impacto ambiental, que são quando a gente tem atividades que causam, né, que tem um elevado risco para o meio ambiente. Essas atividades requerem, antes de serem instaladas de forma prévia,
um estudo, né, de impacto ambiental e, obviamente, frente a esse estudo, envolve, né, a apresentação dos relatórios de impacto ambiental, com definição de parâmetros, com definição de estudos prévios que mostram, né, o impacto que pode oferecer e quais os possíveis indicadores, né, que tu precisa estar avaliando, né, para mitigar esse tipo de impacto no meio ambiente. Então, a avaliação dos impactos ambientais se dá através de diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, o qual é feito para se conhecer os componentes dos meios físicos, biológicos, socioeconômicos da área e, posteriormente, avaliar os efeitos das atividades do empreendimento sobre os mesmos. Pela complexidade da composição química do petróleo, o risco quanto às suas atividades e seu manuseio é, na maioria dos casos, de grande potencial, pois pode haver acidentes que, por sua vez, podem interferir negativamente no meio ambiente. Ao término do estudo, conclui-se que a fase de produção de petróleo apresenta diversos aspectos ambientais, os quais geram impactos. Viu-se que os impactos não são apenas de caráter negativo. E, por fim, sugere-se a aplicação de medidas mitigatórias e de um sistema de gestão ambiental eficaz para a minimização ou eliminação de tais impactos, né? Então, frente a isso, né, aqui, uma coisa bacana, né, que eu vou destacar desse material aqui que eu trouxe, né, que esse estudo, obviamente, ele é um estudo que teve apoio financeiro do Programa de Formação de Recursos Humanos, né, criado pela Petrobras, né, junto com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, Gás Natural e Biocombustível, que tem como objetivo, né, preparar estudantes de ensino técnico para atuar nesse setor. Então, existe recurso financeiro que forma, capacita, então, esses profissionais e, obviamente, foi financiador desse tipo de estudo, né? E daí aqui mostra como que foi feita essa investigação, porque aqui, na realidade, isso é uma coisa que às vezes vocês, como alunos, também não se dão conta, né? Nem sempre um TCC, necessariamente, um trabalho precisa ser algo prático. Ele também pode envolver uma revisão bibliográfica, né? Que é bem como esse trabalho é apresentado, né? Então, para a realização desse estudo, optou-se por uma metodologia qualitativa de investigação, de caráter bibliográfico e documental, em que foram utilizadas diversas fontes de pesquisa. Então, foi utilizado livros, artigos, estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, né? Uma parcela das fontes foi adquirida por meio da internet, através de sites, bibliotecas, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, o Instituto, o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, né, e outra parcela foi adquirida na biblioteca do próprio Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, né. Então, isso mostra que todo esse artigo ele foi produzido com base em referências, né, e, obviamente, as conclusões, os resultados dessa pesquisa, né, foram, então, resultado desse tipo de pesquisa, né, resultado e conclusão, ok? Bom, aqui é bacana que também antes, né, de a gente entrar, né, no impacto ambiental, traz um histórico, né, que é o que eu vou destacar aqui para vocês, para que a gente entenda, né, de onde é que veio, né, a história do petróleo no mundo e principalmente como que ela se instala aqui no Brasil. Então, no século XX, as companhias multinacionais cresceram exponencialmente, formaram verdadeiros impérios, monopolizando todas as zonas produtoras de petróleo espalhadas pelo mundo, mas concentradas basicamente no Oriente Médio. Ou seja, por isso que o Oriente Médio, aí a gente começa a entender também um pouco da questão da geopolítica, né, e as questões de guerras que a gente acaba tendo, sendo muito visíveis no Oriente Médio, né? Então, não é à toa que lá a gente tem aquelas reservas que vão apresentar o petróleo com, digamos assim, a melhor qualidade para o refino, né? Que seriam aqueles ricos em frações leves, que é onde tem
os principais insumos para a indústria petroquímica, né, e os principais insumos, né, para a geração também de energia, né, que são aqueles frações mais leves. E aqui fala, né, sobre as 7 irmãs, né, Exxon, Chevron, Mobil, Texaco, Gulf, British Petroleum e Shell. Então, essas são as precursoras, né, nessa área de exploração do petróleo. O país, antes de chegar, né, à atual Petrobras, falando do Brasil, passou por vários órgãos relacionando as questões petrolíferas e minerais nacionais. Um dos órgãos, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, em 1919, atuou na perfuração de 63 poços, né, no estado do Alagoas, Pará, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, sem sucesso. Ou seja, se tinha, né, em 1919 era muito tentativa e erro. Tu perfurava, achou, não achou e assim por diante. Então, dessa forma, entra em atuação em 1938, o Departamento Nacional de Produção Mineral, que não só constatou a presença de petróleo no Brasil, como perfurou 80 poços e descobriu o primeiro campo de exploração comercial, em 1941, no estado da Bahia. Então, veja, teve toda uma evolução e mais ou menos ali, né, 19 anos depois, quase 20, se descobre, então, petróleo, né, em território brasileiro e, obviamente, se busca uma exploração comercial, ou seja, fazendo extração suficiente para que isso, né, pudesse gerar divisas. Então, em decorrência da tamanha descoberta, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, responsável pela definição da política petrolífera. Então, com o aumento do conhecimento geológico, a maior demanda por derivados de petróleo, concorrência das empresas internacionais e grandes parcelas de capital investido, desde a descoberta da existência de petróleo em território brasileiro, muito evoluiu a exploração de tal recurso energético no país. Então, para viabilizar essa exploração, em 53 foi instituído o monopólio estatal da Petrobras, que culminou na criação, estatal do petróleo, que culminou na criação da Petrobras. Instalada um ano depois, que além de gerenciar, teria responsabilidade pelo segmento da indústria nacional. Então, se teve todo esse movimento, né, na qual se retira do circuito as 7 irmãs, né, e se define em território nacional quem explora o petróleo é a Petrobras, né? E, obviamente, o conhecimento geológico, assim como a gente viu lá na aula 2 e 1, principalmente na aula 1, onde eu trago alguns vídeos, né, alguns links do YouTube para vocês entenderem como é que é essa exploração. Então, assim, é uma área que emprega bastante, né, e uma área muito rica em termos de investimento, né, tecnológico e investimento em pessoas. Então, por isso que eu gosto de explorar, né, não só vocês, né, passando concurso para Petrobras, por isso que eu trabalho bastante questões Petrobras nas nossas disciplinas, aquelas que eu trabalho, mas também entra aí como né, uma possibilidade não só do trabalho na estatal, mas também né, naquelas terceiras, que acabam sendo muitas aqui no Brasil. Então, além das várias descobertas, em 1961 é fundada para a indústria brasileira a primeira refinaria nacional, que foi a de Duque de Caxias. Hoje, tal refinaria é uma das mais importantes do sistema Petrobras, tendo aproximadamente 13 quilômetros quadrados e responsável por cerca de 1,2 bilhões de reais por ano em impostos pagos ao governo. Posteriormente, em 67, teve início o setor petroquímico nacional e, em 68, a primeira descoberta de petróleo no mar, assim como a implantação da primeira plataforma de perfuração. Então, lá em 68, já se fazia exploração então, de petróleo no mar. Nos anos 70, né, são marcados pela criação da Petrobras Distribuidora, né, que é a BR Distribuidora, que é os postos de gasolina, né, BR,
com o propósito de comercializar, distribuir e industrializar derivados do petróleo, né? Por quê? Porque uma coisa é tu, digamos assim, recebe o petróleo e beneficia o petróleo, isso é uma coisa. Tu gerar, né, os produtos advindos do petróleo, isso é uma coisa. Agora, tu pegar esses derivados, pegar gasolina, pegar o diesel, né, formular a graxa, né, por exemplo, né, porque a graxa automotiva, a graxa industrial, ou o óleo lubrificante de motores, não é simplesmente uma fração única do petróleo. Tu precisa beneficiar essa fração através de uma transformação química de mistura de aditivos. Então, tu faz uma aditivação nessa matéria-prima, né? E essa aditivação, por exemplo, quem fez a visita no semestre passado, na antiga, na atual Vital, que é do Grupo SIM, que era a antiga Indústria Petroquímica Sul, lá a gente, então, visualizou como é que se produz, né, uma graxa, né, como é que se obtém um óleo de motor, então, que envolve a mistura, que envolve um processo que utiliza como principal matéria-prima um hidrocarboneto advindo do petróleo. No caso lá da Vital, do Grupo SIM que nós visitamos, ela recupera os óleos que são óleos utilizados de motor. Quando a gente faz a troca do óleo do motor do nosso carro, esse óleo, então, ele tem que ser refinado, que é isso que eles fazem nessa Vital que fica lá fica ali na 118, no Distrito Industrial de Gravataí, eu acho que é. Não é Gravataí. Ali me fugiu o nome agora ali. Viamão. Não é Viamão. Do lado de Viamão é Porto Alegre, Viamão, Alvorada. No Distrito Industrial de Alvorada. Só abrindo parênteses e já fechando parênteses, só para situá-los também das áreas de atuação que a gente tem, né? E, bom, então, de acordo com a Petrobras, aqui falando um pouco sobre a questão dos campos de petróleo, né? O campo de Marlim e o campo de Albacora, né, da Bacia de Campos, que é entre São Paulo e Rio, ali no oceano, e a criação do programa de capacitação tecnológica em águas profundas possibilitaram a exploração em profundidades cada vez maiores, marcadas na década de 80. Já na década de 90, então, a produção de petróleo no Brasil era superior a 182 mil metros cúbicos dia, e em 97 termina o monopólio estatal da Petrobras, e a Petrobras torna-se uma das maiores empresas parcialmente privadas do mundo. Então, em 97 se quebra o monopólio, se abre, né? Mas se abre para quê? Para poder aumentar a exploração, né? Então, uma curiosidade, né? E no século XXI, né, traz consigo ainda mais avanços para a história petrolífera nacional. Então, o país conquista sua autossuficiência na produção de petróleo e gás, com uma produção média de 1,9 milhões de barris por dia, e já são registradas explorações de profundidades superiores a 6 quilômetros, 6 mil metros. Mesmo com tamanhas inovações e melhorias, ainda é um ponto muito relevante para a exploração de petróleo nacional, vem sendo a exploração no pré-sal. Então, a produção do pré-sal, como já assinalado na introdução, vem o número de reservas nacionais e colocará a nação em uma posição privilegiada no ranking das grandes empresas de energia do mundo. Então, aqui eu abro um parênteses, né, com relação à autossuficiência de petróleo. Nós falamos um pouco disso na primeira aula, né, e na aula 2, que, na realidade, o Brasil, sim, ele produz mais petróleo, porque a produção de petróleo é a extração, tá, pessoal? Lembrando, né?
o processo produtivo de petróleo é a extração, é como tirar ele do meio da rocha e trazer ele para a superfície e fazer aquela primeira separação. Isso a gente já explorou bastante, isso é conteúdo que vai ser, né, obviamente, parte, né, da avaliação de vocês. Então, dentro desse processo de exploração do petróleo, a gente realmente produz mais, né, do que a gente usa. Então, a gente se entende isso como autossuficiência. Porém, tem um detalhe que eu falei para vocês, né, que é a autossuficiência em volume, em quantidade, ok, porém, a qualidade do nosso petróleo é muito pesada. Então, como ele é um petróleo muito pesado, ele é rico em frações, né, com alto, né, com cadeias moleculares grandes, ou seja, com densidade superior e com materiais que vão ter ponto de ebulição, né, elevado, e isso faz com que ele seja pobre nas frações mais leves. Então, a gente precisa do quê? Precisa adequar esse petróleo para que as nossas refinarias os recebam. Então, as refinarias, né, foram adquiridas tecnologias na época para explorar petróleos leves, que é característico do petróleo do Oriente Médio. Então, o que acontece? Se a gente coloca um petróleo pesado desses na nossa refinaria, além disso, as nossas refinarias, né, elas tiveram, então, que passar por implantação de uma etapa antes do refino, que é a etapa de craqueamento, que o craqueamento consiste em quebrar essas macromoléculas em moléculas menores e, daí sim, né, atender à demanda, né, característica da especificação do petróleo que a nossa refinaria precisa, que é um petróleo rico em frações mais leves. Um craqueamento, por exemplo, proporciona isso, né? Bom, então, aqui fala um pouquinho mais, que daí aqui entra já as questões ambientais, que fazem parte, né, da leitura do artigo, né, que eu passei para vocês, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra um pouco daí já da relação petróleo-meio ambiente, né? Então, assim, lá, esse artigo de 2012, né, já mostrava que o Brasil, ele tem uma matriz energética renovável, e agora, nas questões também da energia, a energia solar, isso fez com que o Brasil também tenha grande destaque também nesse tipo de matriz energética, que é uma matriz energética limpa, né? Então, a gente já se destaca, né, mundialmente como um país que explora muito energias limpas, né? Bom, daí, sobre o ponto, né, de avaliação ambiental, o estudo que eles, né, fizeram em cima dos materiais, eles definiram os principais impactos ambientais que determinadas atividades de produção de petróleo, né, geram, né? Então, dentro dos impactos, a gente percebe o seguinte, ó, né, o principal, né, geração de cascalho e reposição ao redor da cabeça dos poços. Então, o que ocorre? Quando tu faz a perfuração do poço, tu gera resíduo de rocha. Então, esse resíduo de rocha, ele acaba resultando num impacto, que é o quê? Gerar o cascalho e depositar ele no entorno do poço. Geração de efluente doméstico e despejos do mar. O que acontece? Para te explorar o petróleo em alto mar, tu precisa levar pessoas, né? Essas pessoas, elas, né, têm o regime de trabalho em alto mar,
né? Por exemplo, na Petrobras tu fica 15 dias em alto mar, depois de 15 dias, tu fica 15 dias em solo. Então, tu fica nessa dinâmica. Mas, ou seja, tu fica morando 15 dias. Então, em alto mar, tu vai ter que te alimentar, né? Tu vai ter que fazer atividades físicas, né? Tu vai ter teu lazer em alto mar também, né? Porque tu trabalha aquelas regime de 8 horas e as outras 16 horas, né? Isso aí, 16 horas que tu vai ficar, né, entre aspas, sem estar trabalhando, tu vai fazer outras atividades. Mas tu tá ali, né, numa situação tu tá em plantão, entre aspas, né, numa situação de emergência, tu vai ser acionado. Por quê? Porque tu é mão de obra disponível. Mas esse estar presente, né, em alto mar vai fazer com que tu, obviamente, né, tenha tuas atividades ali, vai estar gerando efluentes, e isso, obviamente, tem que ir para o mar. Claro, passa por um processo de tratamento, mas é algo que não faz parte daquele ecossistema, né, a presença do homem, né? Então, é um impacto a ser avaliado. O próprio despejo do resíduo oleoso, né, no solo ou no mar. Por quê? Porque tu puxa aquele resíduo lá, aquele petróleo, né? Quando tu traz ele para cima, né, tu tá colocando ele num lugar, né, que não é o habitat dele. Por mais tratamento, por mais cuidado que tu tenha, qualquer derramamento vai causar esse tipo de impacto. Má disposição dos resíduos sólidos contaminados, né, emissão de gases, geração de ruído e vibração, vazamento de dutos ou tanques, né, sobre o solo ou no mar, colisão entre navios e despejo de óleo bruto no mar, vazamento ou derramamento de resíduos da lavagem dos tanques dos navios petroleiros e despejo dos rejeitos do processamento. Então, bem, quando a gente faz um estudo, a gente tem que prever, né, possíveis causas, né, possíveis causadores desses impactos. Então, tu faz essa listagem. E aqui também, né, é apresentado, né, outros impactos e ocorrências, né? Então, é bacana, por quê? Porque mostra um outro olhar da exploração do petróleo, tá? Então, lembrando que essa atividade tem que ser entregue hoje até às 23h59, tá? Então, está valendo aí pontuação dentro de AP1. É aqueles grãozinhos, né? Professor, vale só 0,1, né? Mas, cara, é aqueles pequenos grãozinhos que vão, né, te ajudar lá no final do semestre, né? Então, infelizmente, essa disciplina, o aluno, depois que faz professor, faltou 0,1 ponto. Daí, não tem o que eu possa fazer, e eu digo para ele, cara, infelizmente não tem. Por quê? Porque isso aqui não é sala de aula normal, onde ali tu tem, né, a possibilidade de corrigir a prova do aluno e entender que aquele 0,1 ali pode, né, ser considerado por uma correção que tu faz. Aqui não, lá no final vai ser a prova objetiva, tu errou a marcação da alternativa, não tem o que fazer, né? Então, chamam a atenção, né? Não desprezem esses grãozinhos, que isso pode fazer toda a diferença no final do semestre, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida? Vamos lá, Bruno, Tainá, Felipe, Jéssica. Foi você. Tá bom, Tainá. Então tá, beleza, obrigado. Então, dando continuidade, né, hoje a gente já vai entrar, então, no capítulo 2 do livro, né? Lembrando que o livro está disponível lá na plataforma Canvas, conhecendo a disciplina, tá, pessoal? Então, aqui, ó, conhecendo a disciplina, o nosso livro está aqui dentro, ó. É só o aluno acessar aqui, ó. Então, ele já vai para o Drive. Então, terminamos o capítulo 1, hoje iniciamos, então, no capítulo 2, ok? Bom, então, dentro do capítulo 2,
nós vamos falar sobre a cadeia petroquímica. Então, recapitulando, exploramos o petróleo, seja em solo, seja em mar, né? Esse petróleo, então, passa por um processamento, né? Esse petróleo é caracterizado, obviamente que do petróleo sai também o gás natural. Esse gás natural, ele também serve como matéria-prima para a indústria petroquímica, por ser rico em eteno, por ser rico em etano, né? Em gases que vão ser fundamentais para o processo petroquímico, né? Mas, né, também podem ter outro tipo de funcionalidade. Então, sempre lembrando, a gente tem uma exploração, essa exploração produz um volume. O comércio, ou desculpa, o mercado, ele demanda por um certo volume de matérias-primas, né? Por exemplo, quando tu explora o petróleo, tu não tem como, tá? Eu quero só gasolina agora. Não, junto com a gasolina vem o diesel, vem o óleo combustível, vem o GLP, vem o nafta, e não tem como tu, digamos, tu vai armazenando isso. Chega um ponto, se tu não consumiu toda a gasolina, não tem mais aonde botar gasolina, tu tem que parar a produção. Por quê? Porque não tem como botar fora, né, o restante. Então, automaticamente, a cadeia, ela envolve muitos atores, né, onde cada um tem que fazer a sua parte para que os elos, né, funcionem, para que a gente tenha uma continuidade, né? Então, lá desde a exploração, né, que nem eu falei, né, o que vai nos interessar para a cadeia petroquímica, do gás natural vai ser o etano, né, as frações C2 e o nafta, né? O nafta ali que vai ter de C2 até C8, C9. O que são os Cs? São a quantidade de carbonos na cadeia petroquímica, tá? Na cadeia do hidrocarboneto em si. Então, na primeira geração, então, como eu falei para vocês, a gente tem 3 polos petroquímicos no Brasil. Um no Rio Grande do Sul, um em São Paulo e um na Bahia, tá? Então, o nosso foi o último a ser elaborado, tá? Então, tivemos lá primeiro São Paulo, de Mauá, depois Camaçari e depois o nosso. No Rio de Janeiro tem uma unidade que explora esse gás natural aqui. Então, é uma indústria petroquímica, mas voltada à produção dos polietilenos, né? Então, por quê? Porque ela utiliza só o gás natural. Então, a gente vai vendo esses cases e vamos estar entendendo. Porque a visão, né, também é entender quem são os players, né? Vocês, como estudantes, vão querer, né, buscar mercado de trabalho. Eu gostei dessa área de atuação. Por exemplo, a gente tem um colega aí que está trabalhando agora, né, o Bruno, ele trabalha na petroquímica. Então, ele explora um desses players, né, aqui em Camaçari, desculpa, aqui, né, em Triunfo, né? Assim como, obviamente, muitos de vocês gostariam também de fazer parte desse meio. Então é importante vocês entenderem, né? Vou fazer um programa de trainee, né? Então, onde é que eu tenho que buscar esse programa? Então, essa disciplina também traz esses digamos, essas informações que vão acabar ajudando vocês na sua colocação no mercado. Então, a indústria de primeira geração é aquela que vai receber o derivado do petróleo e vai craquear, vai purificar, para quê? Para que a gente tenha os insumos básicos, ou seja, os elos, né, os monômeros que vão para a segunda geração, que é a indústria de polimerização, né?
Então, dos monômeros, né, eteno, por exemplo, nós vamos obter os polietilenos. Né? Do eteno também vamos obter o etilbenzeno, né, que vai virar, né, o estireno para a produção do poliestireno. Tá? Do butano, por exemplo, né? Do buteno, a gente vai combinar com o eteno para obter as diferentes densidades do polietileno, né? Também do eteno, do eteno clorado, vamos ter o dicloretano para obtenção do PVC, né? Do policloreto de vinila, PVC, do buteno, né? Do propeno, aqui vamos obter o PP, que é o polipropileno, do butadieno, né? Aqui a gente vai para matéria-prima para a indústria de elastômeros, né? Junto com estireno, não foi dado continuidade aqui, mas na segunda geração, né, tu vai ter o polibutadieno, que é um tipo de elastômero, ou o butadieno com o estireno para formar ali o SBR, né, que é a borracha, a principal borracha utilizada em pneumáticos. Né. Também, na primeira geração, vai ser o benzeno, né, que vai ser matéria-prima para a obtenção, né, do poliestireno, e para chilenos, né, para a obtenção aqui, né, dos polietileno tereftálico, e assim por diante. Né. A indústria de segunda geração é aquela que vai obter o polímero, né, que são os pelletzinhos, as esferinhas. Né? E essa matéria-prima vai para a terceira geração, que daí é para obtenção do que a gente consome. Né? Então, de polietileno, nós vamos ter os filmes, as garrafas, né? Embalagens, né? Cabos, fios, do PVC, os tubos, conexões, o couro artificial, né? Do polipropileno, nós vamos ter aí a indústria de autopeças, né? Para-choques de automóveis. Do poliestireno, vamos ter os eletrônicos, embalagens também, que é o isopor, por exemplo, que é nome comercial da DuPont, né? Que é o poliestireno expandido, acrilonitrila, eletrodomésticos, automóveis, né, e indústria PET, indústria têxtil e de embalagens, né, as garrafas, né, PET. Então, aqui a gente tem uma visão geral disso. Né? E como é que funciona, então, a distribuição da petroquímica do Brasil, como a gente já falou, nas 3 unidades, 70% do nafta que se consome é produzido pela Petrobras, é como a gente falou, devido à necessidade do crescimento, devido à disponibilidade do crescimento, o que acontece? A gente teve que abrir o mercado, que daí é aquilo que a gente falou da quebra do monopólio em 97. Por quê? Porque a Petrobras não estava dando conta de atender a demanda de mercado. Então, se não atende a demanda de mercado, tu tem que abrir, né, para que venha de fora. Né? Então, por isso da entrada de nafta importado, por exemplo. Daí foi o que eu falei para vocês, que nem na primeira aula lá, nós vimos que o petróleo chega no Rio Grande do Sul, lá em alto mar, né? E o mesmo duto que vem lá de Tramandaí até Canoas, que é onde é a refinaria, também é utilizado para receber o nafta, caso haja essa necessidade. E de Canoas até Triunfo também tem, né, esse duto aí para poder conduzir, então, esse material aí. Então, aqui porque a gente tem aí a vista das empresas que vão ser aquelas de primeira geração, segunda e assim por diante. Então, nós temos um monopólio petroquímico. Então, Braskem, basicamente é Braskem.
Tá? Então, produção de eteno, propeno, butadieno, benzeno. Então, Braskem é um capital aberto, é uma empresa privada que tem um percentual da Petrobras, mas ela não é majoritária. E já na segunda geração, que é para a produção aí dos polímeros, Lanxess, Ungel, BASF, Inova, né, Braskem, Oxiteno. Se eu não me engano, acho que o Bruno é na Lanxess que ele trabalha, se eu não me engano. Né? Bom, já na terceira, que é os de transformação, é aqueles que vão, então, pegar esses polímeros e vão transformar eles em Electrolux, por exemplo, eletrodoméstico. Então, vai transformar no eletrodoméstico. Whirlpool, né, que é a dona da Brastemp, mesma coisa. Tigre, tubulações, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem uma visão, né, de cada uma das etapas, né? Então, os insumos de primeira geração, ou seja, o que a primeira geração precisa receber para poder transformar isso nos monômeros, né? Então, a matéria-prima básica, né, como gás liquefeito do petróleo, gás natural, gás dos processos de craqueamento, os destilados líquidos, C4 a C9, os destilados do processo de craqueamento especiais e as frações cíclicas aromáticas, mais o metanol. Tudo isso daqui, então, é matéria-prima básica para a indústria de primeira geração. A indústria de primeira geração são craqueadores, a Braskem ali, né? São craqueadores, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar essa matéria-prima, vão quebrar ela, literalmente, vapor e pressão e calor, vapor, pressão e calor e matéria-prima, e dentro dessa quebra, tu vai, o quê? Obter uma série de subprodutos, de produtos, né? E daí, esses produtos desse craqueamento vão precisar, então, ser purificados. Que para a gente ter o eteno, eu preciso separar ele de todos os outros produtos. Toda essa gama de materiais, eu preciso, então, separar. Ok? Então, esse craqueamento é a principal operação de transformação que nós vamos ter na primeira geração, e a purificação vai ser basicamente obtida a partir do fracionamento, que é uma operação unitária que a gente estuda na UBRA, lá em operações unitárias 3, que é a destilação fracionada, né? Então, a indústria de primeira geração, a gente chama, então, de central de químicos ou craqueadores. Porque a indústria de primeira geração, porque assim, uma petroquímica, como ela produz um volume muito grande de insumos, é difícil. Vamos supor, eu vou pegar o nafta, bota o nafta dentro do caminhão. Qual é a capacidade de um caminhão? Qual é a capacidade de uma carreta? Né? Ou vamos levar isso por trem, né? Vamos levar essa matéria-prima dentro dos tanques de um trem. Então, toda essa mobilização, transportar a matéria-prima até o centro de produção, isso é muito oneroso, isso demanda uma logística muito grande. Então, para esse tipo de produção, como eu falei para vocês, o volume de produção ele precisa ser elevadíssimo para justificar os custos. Tá? Então, assim, não dá para te produzir 200, 300 quilos de polietileno. Não, tu tem que produzir centenas de toneladas. Para quê? Para poder baixar o custo. Né? Então, assim, o custo operacional ele vai ser avaliado por minuto de operação. Por isso que quando a gente envolve uma cadeia produtiva, 1 minuto parado é um valor astronômico de despesa que parou a produção por culpa de ter faltado o fornecimento da matéria-prima A. Ou seja, a Petrobras não entregou o que tinha que entregar. Então, a Petrobras vai ter que pagar uma multa. Por quê? Porque todo o funcionamento da planta demanda daquilo ali.
E se aquilo ali não chega, tem uma série de elos da cadeia que vão parar, né? E essa parada precisa ser bancada, né? Então, é muito complexo, tá? Então, essa indústria, né, de primeira geração, então, ela não vai só produzir os monômeros, né? Por isso ser chamada central de químicos, mas ela também vai produzir vapor, vai produzir água de processo, né? Vai produzir todas aquelas utilidades, energia elétrica, todas aquelas utilidades que normalmente, devido a toda essa complexidade, vai ser instalada numa região que fica distante dos centros, né? E daí, então, tu vai deslocar as matérias-primas, não por rodovias, nem por ferrovias, nem por hidrovias, mas por tubulações. Então, a tubulação vai ser um meio de transporte, né? Então, obviamente que da primeira para a segunda geração, a tubulação também vai ser o meio de transporte, né? Então, essa indústria de primeira geração, né, vai ter a produção, né, de petroquímicos básicos, chamados, então, de olefinas, que vão ser o eteno, propeno e butadieno, os aromáticos, benzeno, tolueno e chilenos, e a produção, né, ou recebimento via terceiros do que se chama de utilidades, né? E na primeira geração, como já dito, né, todo o processo de transformação, de conversão química vai ser via craqueamento a vapor ou reformas catalíticas. Então, vai existir, por exemplo, eu preciso fazer uma hidrogenação, então eu vou precisar de catálise. Então, tu vai ter um substrato contendo níquel, a platina, que são aqueles metais de transição que vão ser aqueles componentes responsáveis para reduzir a energia de ativação para te transformar um propadieno em um propeno, por exemplo, né? Então, essa catálise serve para isso, para baixar essa energia, ou seja, reduzir pressão, reduzir temperatura, para que a gente possa obter a matéria-prima de interesse, certo? E o isolamento, como já dito, vai ser através do fracionamento, que é quando tu tem uma mistura, tu precisa separar. Então, essa separação tu faz via destilação. Então, aqui a gente tem uma visão geral do Shireve, né, que mostra, do livro, né, Shireve, que mostra aqui como é que vai ser, então, os destilados, gasolina natural, os condensados, o fracionamento, né, para obter as frações. Então, tem todo um passo a passo. Ó, o hidrogênio é fundamental. Então, dentre as utilidades, tu precisa de uma planta para produzir hidrogênio, tu precisa de hidrogênio para que esse hidrogênio, então, seja utilizado, né, para produção dos parafínicos, por exemplo, né? Então, dependendo e aquilo, né? Esses processos, eles vão sendo alternados conforme as retiradas que tu vai tendo dos produtos, né, da indústria de primeira geração. Então, o que nós vamos ter na primeira geração? Gás combustível, propano, butano, isopentano, né? Eteno, propeno, butadieno, buteno, gasolina, óleo combustível, gasóleo, benzeno, tolueno, chileno e aromáticos cenol. Veja, tudo isso daqui é produto de primeira geração, né, que vai alimentar a indústria de segunda geração, produção de polímero, mas também uma outra indústria, né? Por exemplo, a indústria de tintas, que utiliza tolueno, indústria de colas, então, também vai estar utilizando, né? Então, como é que funciona mais ou menos, né, em termos, né, de produtos gerados na primeira geração? Então, ó, na primeira geração, ó, no próprio processo de craqueamento, tu produz, recebendo nafta, por exemplo, tu produz em torno de 1,2% desse volume é convertido em hidrogênio, 15,2% em metano, 1,3% em acetileno, 31% em eteno,
2,8 em etano, 1,2 em propadieno, daí que mostra, por exemplo, ó, o que é o gás combustível? Vai ser uma mistura, por exemplo, do metano com o etano. Então, tu vai lá, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, né? Individualmente a produção de cada um desses insumos. Então, nós vamos ver lá que uma das colunas de destilação, por isso, quando tu olha para um polo petroquímico, tu vê uma série de torres. Por que é um monte de torre, não? Tanques cilíndricos altos, né? Por que é um monte de tanque? Porque cada tanque daqueles ali é uma unidade fracionadora, né? Onde tu separa um componente em cima, o eteno, e embaixo o etano. Um exemplo, né? Mesma coisa, propano, propeno, e assim por diante. Então, essas unidades separadoras, obviamente, vão obter as matérias-primas de interesse. Então, o eteno é de grande interesse para a produção dos polietilenos, entre outros polímeros. Mas o etano não serve como matéria-prima para a indústria de plástico, mas ele serve para queima junto com o metano, né? Então, esse é o gás combustível que vai ser fornecido para queima, né? Para a área industrial, né? Para produzir, gerar calor, né? Para conversões químicas, ou até mesmo para a própria unidade, né? Produtora. E assim por diante, tá? Então, aqui só para ter uma visão geral de todos os produtos, né, desenvolvidos. Então, principal produto de primeira geração. E o que é, então, essas utilidades? Como eu te falei. Então, a gente recebeu o NAFTA, esse NAFTA, então, foi craqueado, né? Esse NAFTA recebeu uma reforma catalítica, então, ele converteu-se nos produtos da primeira geração. Mas, para que isso aconteça, foi necessário água, né? Tu está no meio do nada, tu vai precisar de água, e o volume que uma indústria petroquímica consome de água equivale ao consumo de água de uma cidade. Então, tu precisa ter uma estação de tratamento totalmente voltada a atender a necessidade da indústria. Assim como tem colega aí, que ela se apresentou lá no Fórum 1, que trabalha na celulose rio-grandense, por exemplo, a CMPC Celulose também tem uma estação de tratamento exclusivo, que capta a água do Guaíba, trata, e essa água é para abastecer o processo, né? Então, o processo de tratamento da água faz parte, né, do todo, né, do setor de utilidades que tem como entrega água de processo. E daí, assim, essa qualidade de água do processo, ela é variada, né? Tu vai precisar de um processo que trata a água a ponto de deixar ela sem sais, uma água desmineralizada. Para quê? Para abastecer uma caldeira, né, para gerar vapor de alta pressão, que vai abastecer os geradores de energia elétrica, e esse gerador de energia elétrica vai fornecer a energia necessária para o funcionamento do complexo petroquímico, não só dos setores administrativos, mas dos setores produtivos e de serviços, né? Então, a geração de energia elétrica, o próprio vapor, né? Então, muitas vezes o aquecimento do processo vai ser feito não por chama direta, mas por vapor de alta pressão, de média pressão, né? Então, abaixo de 12 quilos, esse vapor, então, vai ser, né, obviamente, trocado temperatura com os insumos na indústria, e esse condensado vai retornar e isso vai virar um ciclo. Mas veja, vai haver a necessidade de geração de vapor, de energia elétrica, os gases industriais e, obviamente, que toda aquela matéria-prima, né, que não consegue, de alguma forma, ser beneficiada, não consegue ser transformada em produto, pode vir a se tornar um resíduo, né, um resíduo gasoso. Normalmente, os resíduos gasosos vão ser queimados no flare, né? Se tu olhar toda a petroquímica, e até mesmo aqui a refinaria, a Refap,
tem uma chama que fica em cima do complexo industrial. Aquela chama a gente chama de flare. Para que existe aquela chama? Então, toda a sobra gasosa de processo é mandada para lá, para queima. Claro, boa parte dos resíduos gasosos eles são utilizados para queima, produção de energia. Porém, existe, sim, um percentual desse que não é seguro tu levar para queima, porque, sei lá, rompeu um selo de segurança. Então, o volume de gás que tu vai estar mandando na rede é enorme. Então, quando tu vê, às vezes, o flare, aquela chama alta. Por que está com uma chama tão alta? Porque tu teve uma despressurização no sistema e aquilo ali não tem como tu armazenar. Então, tu joga para a atmosfera, só que para não ir como um hidrocarboneto, tu tem uma chama bem lá na ponta da tubulação que converte isso em queima, né? Os resíduos líquidos, né, também precisam do tratamento, assim como os resíduos sólidos. E esses, né, já não são, né, um processo de tratamento diferente, né? Então, aqui, pessoal, eu trago para vocês atividades de pesquisa, né? Então, coloco aqui o linkzinho da Braskem, ó, para que vocês, então, possam explorar, né? Vai lá, dá uma explorada. Opa, acho que eu peguei não copiou? Esse meu mouse aqui, ele tá sacaneando, tio. Ó, então aqui vocês exploram o site aqui da Braskem, até para entender um pouquinho da história, né? Quais são os produtos, serviços, nossa, tem linhas de produtos. Então, traz uma visão bem ampla do que é a empresa, tá? Inovação. Então, acho que assim, faz parte vocês entenderem, né? Como é que funciona a petroquímica, aqui é a indústria do petróleo, a petroquímica, as esferas, a indústria de transformação, até virar uma garrafinha, um exemplo. Certo? Vamos lá. O que mais aqui? Tem uns videozinhos aqui para vocês entenderem como é que funciona, né, a produção do plástico. Então, é uma maneira de vocês, através de um vídeo, né, entenderem com visão, com imagem, de uma forma bem mais clara. Esse outro aqui é bem linguagem, bem popular, é antigo o vídeo, mas ele é muito esclarecedor. Então, mostra o que é o NAFTA, como é que ele chega, e a partir disso, o cara, sem ser químico, sem ser engenheiro, então, o repórter traduz no entendimento dele o que é a indústria, né, do plástico e, coincidentemente, fala do polo petroquímico de Triunfo. Aqui dá uma visão geral, então, uma visita que é feita daí vocês vão ver que uma indústria petroquímica é uma infinidade de tubos, né? Então, tem muito PFR aqui também, né, que são reatores tubulares, né? Então, bem interessante. Aqui, a história do terceiro polo petroquímico, desde a sua construção. Então, legal, porque mostra essa história, né, todo o envolvimento político, né, todos os interesses envolvidos. Aqui mostra que a Braskem, então, não investe só no Brasil, mas também é uma indústria brasileira e internacional, ou seja, ela acaba sendo uma multinacional. Por quê? Porque ela está em vários países, que mostra a construção, né, dessa Braskem Idesa lá no México. Tá? Outro videozinho, né, que traz um mix de primeira e segunda geração, né? E, por fim, né, o que são essas indústrias, né, de terceira? São todas aquelas que não estão no core, ou seja, que não fazem parte da
principal produto de uma indústria de primeira geração. Então, uma indústria de primeira geração ou uma indústria de segunda geração tem como objetivo, primeira geração, obter os insumos básicos. Então, o que não for processo químico, processo de separação, de transformação, isso não faz parte do negócio, não faz parte da competência-chave. Então, o que não é competência-chave, terceiriza. Então, a terceirização, ela entra um pouco nisso. Então, segurança privada. Pô, cara, por que tem que ser de responsabilidade da Braskem cuidar de segurança? Então, tu terceiriza, né? Limpeza. Cara, terceiriza. Então, aqui traz um pouco dessa visão, né? Inclusive até da produção. Pô, produção de água, cara, a produção de água está fora da nossa expertise. Então, terceiriza. Então, aqui surge uma série de oportunidades, né, também de atuação naquelas empresas, para serviço, quando tem as paradas, né, tem que fazer todo um serviço de manutenção. Bom, a Braskem mantém alguns profissionais, por exemplo, né, de manutenção. Mas quando tu tem que fazer uma manutenção em todo um equipamento, 2, 3, 4, 5, uma equipe de 20 pessoas não é suficiente. Então, vários terceiros precisam ser contratados. Então, isso mostra um pouco uma visão diferente, né, do negócio. Ou seja, aquilo que não é competência-chave da empresa, terceiriza, né? Então, 25%, né, da mão de obra empregada, então, hoje na indústria petroquímica, é terceirizada, né? Então, aqui outro linkzinho, que é para vocês terem uma visão. Então, tudo isso aqui foi construído com foco em produzir polímeros, né? Então, aqui, basicamente, a indústria de primeira e segunda geração. Então, tem o rio próximo, né? Então, aqui tem um porto, certo? Tem as vias, pode ver que é tudo muito espaçado, tem todo um florestamento no entorno aqui, ó, e esse florestamento tem, bem claro, a questão de tu formar uma barreira verde, né? Se tiver algum impacto, alguma explosão, que essa barreira verde, então, proteja as comunidades. Pode ver, tu tem comunidade longe, próximo, cidade está bem distante desse centro. Aqui é a unidade de tratamento de efluentes, então todo o efluente do polo vai para cá. Aqui tu tem central de resíduos aqui nesse entorno aqui, né? Tu tem unidade aqui de tratamento da água aqui, né, que pega a água do rio, e aí vocês podem, então, explorar um pouquinho mais através do Google Maps. Bom, o que fica, então, de atividade? Fazer leitura da parte 3, né? E o TDE é o quê? Fazer um resumo, né, que vale como autoestudo do primeiro capítulo trabalhado em aula, né? O resumo deve ser postado. Então, essa atividade, né, de tu fazer um autoestudo tem como principal objetivo, tá, pessoal? Vocês lerem o material, lerem e destacarem aquilo que é de mais interessante, mais importante. Então, vocês aqui façam a postagem do TDE aqui. À medida, então, que a gravação dessa aula estiver disponível, já vou fazer o upload, eu já coloco na sequência da aula 3, ok? E a aula que vem, temos a avaliação, ok? Bom, pessoal, agradeço aí a parceria, agradeço a atenção de vocês e tenham aí um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Felipe, Tainá, Jéssica, tchau, tchau. Tchau, Valeu, professor. tchau, Maurício. Tchau, professor. Tchau.